Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar, me apresentar aqui rapidamente, fazendo uma autodescrição. Eu me chamo Anderson Santos, sou o gerente executivo do IBRAM, na Amazônia. Fico localizado no escritório em Belém do Pará. Sou homem, pardo, 33 anos de idade, 1,80 m, careca. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai tratar sobre uma temática muito interessante, mas antes até de falar sobre o nosso painel especificamente, eu gostaria de pedir a todos vocês que, ao aplaudirem, que o façam em libras, levantando as mãozinhas, para que a gente não atrapalhe a dinâmica dos demais painéis, tá bom? Então, conto com a colaboração de cada um. Hoje a gente vai tratar sobre uma temática relacionada aí ao desenvolvimento ali dos territórios. Então, a gente vai trazer como que as mineradoras têm contribuído com programas de formação, qualificação na força de trabalho nos territórios. Então, a gente vai ter aqui 3 ilustres colegas que vão estar contando seus cases, trazendo a dinâmica que eles têm implementado. Basicamente, a gente tem muitos desafios, né, na mineração industrial, quando se trata dessa qualificação de mão de obra nas regiões ali em que ficam situadas, né, as operações. Então, com o surgimento de novas tecnologias, metodologias de treinamento, despontam muitas soluções. Então, a gente vai tratar exatamente sobre isso, como que tem se dado essa dinâmica. Então, a gente vai ter hoje, no nosso painel, o Bruno Gomes Castilho, que é gerente de responsabilidade social Brasil, né, da Gerdau. Seja bem-vindo, Bruno. A gente vai ter também o Gabriel Wagner, que é gerente regional de diversidade, inclusão e equidade da Alcoa Brasil. Seja bem-vindo, Gabriel. E o Matheus Simões de Freitas, que é gerente de educação profissional e superior do Senai, Departamento Nacional do Senai, né? Então, seja bem-vindo, Matheus. E para a gente poder dar início, a gente vai primeiramente fazer uma rodada aqui com cada um deles. Eles vão ter uma média aí de 15 minutinhos para falar um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem junto às suas respectivas instituições. E aí, em seguida, após essa rodada aqui com cada um deles, contando um pouco do seu trabalho relacionado a essa temática, a gente vai para uma rodada de perguntas. E aí, se houver tempo, espero que sim, a gente vai para uma segunda rodada de perguntas. Então, aproveitem, a gente tem aqui o QR Code na tela, para que você possa, você que está na plateia, fazer a sua pergunta e que a gente traga aqui para os nossos painelistas. Então, aproveitem desde já, já leiam o QR Code e utilizem para fazer muitas perguntas, tá bom? Então, vamos iniciar já com você, Bruno. Você que está aí na outra ponta, né? Já está com o microfone na mão, então vamos iniciar. Fica à vontade. Bom, boa tarde. Muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, uma honra trocar ideia com vocês. A gente vai bater um papo, né? Apesar de ser um silêncio no auditório, é bater um papo. Então, fique à vontade para perguntar para a gente. Eu sou um homem, 1,75 m, branco, cabelos já não tão pretos mais, mas estou de camisa azul e calça azul. Eh, Acho que esse é um desafio que a gente tem, né, como a gente trata o território, como que a gente tem apresentação tá aí? Foi, isso aí. Como que a gente tem aí os desafios que permeiam todos os nossos setores, né. É quase que chover no molhado. Nós temos mudanças de tecnologia cada vez mais rápidas, nós temos necessidade de pessoas qualificadas, e ao mesmo tempo a escassez de profissionais. Então, como que as empresas estão se preparando e como que a gente pode atuar em conjunto para superar esses desafios? E aqui um dado que me chamou muita atenção é em relação tanto ao setor da mineração quanto o setor do aço. Essas são as vagas que não foram preenchidas nos últimos anos. Se a gente pensar aqui, a gente está falando de 28% no setor do aço em 2022 e 32% na mineração. Então, o nosso problema hoje não está sendo vaga, né? Vaga nós temos, mas como que a gente atrai essas pessoas? Como que essas pessoas estão enxergando o nosso setor? Como que a gente vai trabalhar o território? Inclusive aqui no IBRAM a gente tem um grupo que trata especificamente sobre o desenvolvimento do território. Então, como que a gente mostra
que o setor, né, a indústria, seja no aço e na mineração, ainda é um lugar muito aberto à inovação. A gente estava discutindo, existe um preconceito, né? Você olha a indústria e acha que é aquela coisa antiga ainda. Só que a gente tem muita tecnologia acontecendo aqui dentro. A gente está discutindo sobre inteligência artificial, a gente está discutindo sobre dados, automação. Então, existe sim um universo ainda dentro da indústria que às vezes está ficando desconhecido dessas novas gerações que não tem um olhar específico para a gente. E aí, a Gerdau pensando nisso, a gente começou a trabalhar e olhar como que a gente pode contribuir para minimizar esse gap. E a gente criamos o programa Aprimorar. Esse programa ele existia focado nos nossos clientes, depois a gente passou pelos fornecedores e agora a gente começou a trabalhar para a comunidade. Então a ideia, a gente fez um piloto aí em 2021, em Ouro Branco, na cidade de Ouro Branco, que fica a cerca de 1h30 daqui, junto com o Senai, o SESI e o Senai sempre sendo nossos parceiros nessa empreitada. Depois nós partimos para em 2022, ampliando o projeto para a região, então pegamos outras cidades. Em 2023, nós já levamos esse projeto para todas as nossas unidades no Brasil. E foi muito nessa linha de construção com o Senai, focado nessas pessoas. Então, não adiantava a gente ter um curso de 1 ano, 2 anos, a gente teria que fazer uma coisa bem customizada, um curso bem customizado para que a gente conseguisse atrair essas pessoas. Então, a gente foi construído junto com o Senai esse modelo, e a gente começou a pensar, cara, mas e o que mais? Como a gente pode ir fazendo, né? O que a gente pode trazer de inovação? Aqui a gente fez um trabalho interno de identificar quais eram aqueles primeiros cursos mais prioritários para o negócio. Então a gente trabalhou aí a parte de elétrica, solda, marcenaria, administração, segurança, postura para o primeiro emprego. Então a gente começou a trazer esse tipo de conteúdo customizado para poder trazer essas pessoas. E aí a gente começou também um trabalho na Gerdau que a gente tem muito carinho e está dando certo, ainda bem, que é uma cláusula social com os nossos parceiros, nossos fornecedores. Então, quando eles assinam um contrato com a gente, voluntariamente eles podem assinar uma cláusula social que X% do valor do contrato ele reverte para o território onde ele vai executar o trabalho para a Gerdau. E, para nossa surpresa, grandes parceiros aceitaram a empreitada e viram o Aprimorar como uma possibilidade de fazer a diferença, já que a gente está todo mundo passando pela a mesma dificuldade de ter pessoas qualificadas nas nossas regiões. Então, a gente trouxe para esse desafio os nossos parceiros. E aí, depois, a gente fez um trabalho aí de conscientização, divulgação e captação dos alunos. Não é fácil, né, porque a gente está num mundo com várias e várias propagandas, conteúdos. Então, como você vai atrair a atenção para o seu conteúdo? A gente tem um desafio grande e cada comunidade tem a sua especificidade. Então, tem comunidade que vai funcionar rádio, tem comunidade que é porta a porta. Então, tem várias oportunidades aí de comunicação. E uma coisa interessante que a gente viu com o Senai, o pessoal se inscrevia, mas nem sabia para quê. Na hora que ele ia lá para efetivar a inscrição, ele, mas é isso que é esse curso? Não quero. Então, a gente começou a trabalhar com postos de inscrição. Então, a pessoa tinha que fisicamente fazer a inscrição, porque a gente aproveitava e explicava o que era aquele curso, qual a oportunidade que ele tem pela frente. Porque também nós estamos concorrendo com uma outra coisa, né? As pessoas têm que pagar suas contas hoje. E capacitação, normalmente, são coisas de mais médio e longo prazo. Então, como que a gente atrai as pessoas para já entrar no
no nosso curso, embarcar com a gente e encarar que daqui a pouco ele está empregado. Então, é um outro grande desafio. Bom, os nossos resultados aí de 21 a 24, nós oferecemos mais de 1.700 vagas. Nós tivemos aí 90,82% dessas vagas preenchidas, mas o grande desafio, se vocês repararem aí, 21,42% foram reprovados. Então, é um outro grande desafio que nós temos, né? Como trabalhar a base para poder entrar para um processo como esse. E a gente tem aí já 770 formados, né? 48,64% de todas essas vagas, por enquanto. E aí a gente tem um grande desafio que é justamente oferecer a vaga, mas e aí? Forma ou não forma? Entra ou não entra? Então, existe um papel importante das nossas empresas, junto com o Senai, de mostrar para a pessoa que estudar, fazer a sua capacitação, ela tem chance sim. Ela tem oportunidade sim. E não é uma coisa que eu estou fazendo, mas eu não sei se eu vou ter futuro daqui 3 meses, 4 meses. E aqui uma parte... Opa. Foi? Foi. Aqui nós trouxemos alguns depoimentos importantes e que nos orgulhou, nos trouxe muito orgulho e também mostrando um cenário interessante. Várias mulheres entrando no projeto e se capacitando, formando e entrando para as indústrias. Então, a gente tem aí, por exemplo, a Laura, né, que formou no curso de manutenção mecânica, super feliz, se achou nesse meio. Temos a Terezinha, que foi um achado também, que ela era ex-manicure. Ela estava fazendo a unha de uma cliente que comentou sobre o curso e ela falou assim, será que isso é para mim? Foi lá, fez o curso e hoje está aí, com 58 anos e empregada na questão de solda. Esse, por exemplo, foi uma parceria com a Milplan, trabalhando com a gente nessa cláusula social. Esse curso que foi feito em Ouro Branco, lá no Senai em Ouro Branco, foi exclusivamente de mulheres. E 100% formaram e 100% estão empregados na Milplan e na região. Então, acho que é só para a gente ter um geral aí de como é o desafio, mas como a gente pode criar alternativas. Não existe uma solução única, ela precisa de parceria, como o Senai, como os nossos fornecedores parceiros, e inclusive também com o poder público local, né, que tem que ajudar a incentivar as pessoas a participarem dessas capacitações. Então, de uma forma geral, é isso, para a gente começar nosso bate-papo. Muito obrigado aí. Perfeito, Bruno. Obrigado pela sua explanação. Parabéns pelo projeto. Já conhecia, né? Como você mencionou aí o GT7, né? Oriundo ali da Carta Compromisso, que o IBRAM assumiu diante da sociedade ali representando o setor mineral. O GT7 ele trata exatamente disso, desenvolvimento local e futuro de territórios. E uma das temáticas, né, dos indicadores e métricas e metas que a gente tem é exatamente sobre o desenvolvimento da mão de obra local, né, e ver projetos como esse deixam a gente muito satisfeito e a ideia é cada vez mais ampliar junto a todo o setor. E já que você falou ali de alguns números, daqui a pouco a gente vai voltar, né, porque chama muito a atenção, principalmente ali a questão do percentual, né, não só de reprovados, mas a evasão, né. Praticamente, se a gente juntar os dois, dá quase que 50%, né, das matrículas. Mas daqui a pouco a gente volta aí no momento das perguntas. Inclusive, só reforçando, aproveitem aqui o QR Code para fazer as perguntas, tá bom? E você também tocou ali sobre diversidade, então já vou passar aqui, aproveitar o gancho e passar para o Gabriel Wagner, que é gerente regional de diversidade, equidade e inclusão da Alcoa Brasil, para que ele também fale um pouquinho sobre os projetos, né, desenvolvidos aí pela Alcoa. Fica à vontade, Gabriel. Legal. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Gabriel, já fui apresentado, mas fazer minha autodescrição aqui também. Sou um homem branco, também careca, acho que parte por questões de genética e outra pela escolha da profissão também, que já me tiraram muito cabelo. Estou usando camisa e calça preta,
e tenho tatuagens e piercings aí espalhados pelo corpo. É um prazer estar falando com vocês aqui sobre esse tema, dividindo um pouco da experiência da Alcoa com relação a isso e aprendendo também com os nossos colegas aqui. Antes de eu falar especificamente sobre os programas, né, eu até trouxe mais de um exemplo do que a gente tem feito aqui, muito com a intenção também de inspirar vocês, né, a fazer alguma coisa similar e aprender com o que a gente tem a contribuir. Mas queria começar falando um pouco, mesmo com tudo que o Bruno falou, do porquê que a gente faz isso também, assim, né? É importante a gente levar isso em consideração. Bom, a Alcoa, ela tem um compromisso com o desenvolvimento do Brasil. Nós estamos presentes aqui no Brasil já há quase 60 anos e temos um papel importante nesse processo de neoindustrialização pelo qual o Brasil vem passando nos últimos anos. E a agenda ESG também está no centro da estratégia de negócio da nossa empresa, assim, né? E na prática, isso significa falar que a evolução da nossa atuação, né, da Alcoa, para ser cada vez mais responsável, ela passa, óbvio, né, pela preservação da biodiversidade, pela redução e uso consciente de recursos minerais, etc. Mas inevitavelmente também passa pelo desenvolvimento social, né, com geração de trabalho, geração de renda para as comunidades em que a gente está operando, especialmente no norte e nordeste do país, né, que nós temos uma planta no Pará, na floresta amazônica, e uma planta no Maranhão e uma em Minas Gerais. A gente também faz isso, assim, porque a gente tem uma atuação centrada em pessoas, e eu acho que esse é um dos grandes segredos também dos projetos darem certo na Alcoa. Cuidar de pessoas é um dos nossos valores, né? Nós somos guiados aí por 4, mas cuidar de pessoas ele acaba sobressaindo diante das demais. Acho que isso também reforça o nosso comprometimento com o desenvolvimento social das comunidades e dos nossos colaboradores, né, funcionários. E por fim, também devido a uma atenção contínua que a gente tem dado às demandas e transformações do mercado de trabalho que se acentuaram, né, e tem se acentuado de uma maneira cada vez mais veloz, como o Bruno bem trouxe. A gente fala de automação, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala sobre expansão de trabalho remoto, né, as próprias demandas dessas pessoas, né, que querem trabalhos cada vez mais flexíveis, com um propósito, né, se identificar também com os valores da empresa. Então, é um pano de fundo que eu acho importante trazer para vocês aqui para entender os motivos pelos quais a gente acaba se dedicando tanto a esses projetos. E aí vou começar a falar deles, né, especificamente, que acho que é o principal ponto aqui da nossa conversa. A gente fez em 2022, e é o primeiro que eu vou falar, é um programa de contratação, né, formação, na verdade, de mão de obra e contratação afirmativa que a gente fez em São Luís, o Avisa que são elas. Ele era um programa exclusivo para mulheres, a gente tinha 50 vagas para mulheres trabalharem nas áreas operacionais da produção de alumínio. Foi um programa que deu muito certo, foi feito em parceria com o Senai, um deles, né? A gente teve mais de 15 mil inscrições de mulheres, o que para nós foi um número bastante interessante, assim, né? Porque a gente consegue também, a partir disso, criar um banco de talentos dessas pessoas, né? E incentivar que essas mulheres participem de outros programas e outras oportunidades da própria comunidade. E ainda em 2022, né, uns meses depois, a gente fez um programa bastante similar chamado Meu Lugar é Aqui, que era um programa também de formação, né, exclusivo para pessoas com deficiência. Então a gente contratou 53 pessoas com deficiência para trabalharem também na área operacional da Alumar, que é o consórcio do alumínio do Maranhão. Tivemos mais de 600 também inscrições, foi um número bastante alto. A gente contratou 53 e a gente abriu também, continuamente com uma parceria com o Senai, um curso de assistente administrativo para outras 15 pessoas que não foram selecionadas para o programa, né? E esses programas a gente acaba usando como referência até hoje, assim, né? Estamos pensando em como remodelá-los para lançar novas versões aí 2.0. E eles, né, passaram por um treinamento teórico e prático mesmo, né, junto do Senai por um longo período. Então foi um trabalho interessante que a gente fez em parceria com eles. Mas depois também por 3 meses essas pessoas dos 2 programas elas começaram a ter mentoria, né, com tutores da Alcoa, que faziam ali reuniões diárias, enfim, avaliações para também nivelamento, né, do conhecimento dessas pessoas, eram acompanhadas também por madrinhas e padrinhos, né, que a gente chamava, que são nossos funcionários que também prestavam um auxílio ali no dia a dia, né. Então foram programas bem ricos para nós assim nesse sentido.
Mas a gente, lógico, né, um dos principais focos assim é para a gente olhar para a comunidade, né, então nas localidades em que a gente está operando, entender como que a gente pode desenvolver esses profissionais, mas essa preocupação ela também acaba se reverberando internamente, né. Então nós temos hoje programas de desenvolvimento e qualificação profissional da Alcoa, focados em colaboradores e colaboradoras. São programas que eles se correlacionam também com as atividades que eu faço em diversidade e inclusão, porque são programas específicos para pessoas de grupos subrepresentados. E é interessante, né, falar sobre isso. Assim, a gente tinha até o ano passado, a gente tinha um programa específico para cada um dos grupos, né? Então, para mulheres, pessoas pretas e pardas, com deficiência e profissionais LGBTI+. Nessas últimas turmas, a gente formou mais de 150 pessoas dentro da Alcoa, então preparando elas, né, para o mercado de trabalho internamente, né, falando sobre inovação, sobre tecnologia, né, enfim, processos mesmo da produção do alumínio. E esse ano a gente passou por uma reformulação desse projeto, então a gente agora unificou todas as turmas em um programa só, que é o programa Eleva, e a gente oferece 30 vagas hoje. O curso já começou, né? Então já são 30 pessoas que estão participando. E no total, então, somando as duas turmas, né, assim, a gente já treinou quase 200 pessoas também, né? É um número bastante impactante para a gente, para que elas possam assumir cada vez mais posições de liderança. E isso vai muito ao encontro da estratégia que a gente tem de diversidade e inclusão na companhia, assim, né? Então, aumentar o número de pessoas mesmo de grupos subrepresentados, né? Especificamente em posições de liderança, e criar ambientes que sejam seguros para essas pessoas, assim, né? Onde elas possam se desenvolver e crescer profissionalmente, enfim, impactar positivamente o mundo. A gente, ainda em São Luís, a gente faz parte também de uma rede de ajuda mútua, que é o RAM, que é um grupo de empresas, na verdade, do qual a Lumar faz parte, que a gente faz uma escuta ativa das comunidades para entender quais são as demandas e necessidades específicas daquela população, mas também uma escuta ativa às necessidades das próprias empresas, né? Então, é um grupo que continuamente, né, desenvolve cursos e, enfim, processo de desenvolvimento profissional para as pessoas da comunidade, justamente para a gente tentar superar esses desafios, né, de empregabilidade e qualificação profissional, né, das comunidades. Então, de 2016 até o ano passado, a gente já ofereceu mais de 40 cursos para as comunidades, e aí cursos de eletricista, de solda, de pintura, costura, né, cozinha, formação de lideranças comunitárias, enfim. Foram mais de 20 comunidades beneficiadas ao total, mais de 1.000 pessoas que a gente formou já também. A gente teve uma evasão menos significativa, né? Mas ainda assim é um ponto de atenção para a gente. Gira aí em torno de umas 100, 150 pessoas, então 10% talvez. E um investimento aproximado aí de 800 mil, né? Esse é um trabalho contínuo que a gente faz e também acho que nos ajuda a orientar, né, um pouco dessa estratégia e pensar maneiras conjuntas também de impactar essas pessoas. E eu queria falar também sobre um último programa, e aí depois a gente abre para perguntas, enfim, mas um programa que a gente fez, esse mais recente, a gente entregou ele em junho desse ano. Foi um programa que a gente chamou de Jornadas de Valor. Era um programa específico de qualificação profissional para pessoas trans e travestis, né? A gente sabe que a comunidade LGBTI+, é bastante vulnerabilizada em nosso país, e dentro da própria comunidade, a população trans e travesti é ainda mais marginalizada, né? São poucas as pessoas que têm acesso à universidade, seja ela pública ou particular. A gente tem um dado da ANTRA, né? Somente 0,02% da população trans está no ensino superior, né? E elas representam um número bem maior da nossa sociedade, assim, né? Então, onde que estão essas pessoas e por que elas não estão trabalhando com a gente, né? O que está faltando nesse meio do caminho? Então, a gente fez um curso focado, né, nesse público, para a operação de drones. E aí, eu falo operação de drones, assim, quando eu conto um pouco do curso, né, as pessoas falam, mas por que drones, né? Enfim, a gente tem acompanhado as movimentações do mercado, essas demandas que têm crescido cada vez mais e entendido onde a gente pode atuar. É uma profissão no futuro, né? A gente acompanha em relatórios, e é uma profissão também que permite que as pessoas que participaram do programa possam atuar em diferentes áreas, né? Esse especificamente a gente
não promoveu o programa com o fim de contratá-las, assim, né? Então, elas poderiam trabalhar na agricultura, na indústria, monitoramento ambiental, mapeamento, segurança, eventos, né, casamento, festas, enfim. Então, oferecia para eles uma gama maior assim, de possibilidade, com um impacto muito significativo na comunidade, né, e na promoção da diversidade e da inclusão também nos locais onde a gente está operando, capacitando e gerando renda, portanto, para essas pessoas, né? Foram 14 pessoas que a gente formou, eram 20 vagas inicialmente. Também tivemos uma questão aí de evasão, assim, né? Pessoas que conseguiram emprego ou que, enfim, tiveram problemas para continuar. A gente ofereceu uma ajuda de custo também para essas pessoas de locomoção, de alimentação, né? Para elas participarem dos processos de mentoria que a gente fez também com elas. Foram 3 meses de duração. Com mentorias também com especialistas, né, da Alcoa e pessoas convidadas. Nós fizemos esse projeto em parceria com a Todes, que é uma organização sem fins lucrativos, que atende também Brasil, focada na comunidade LGBT. Treinamos também não apenas o nosso RH para estar pronto para assumir essas pessoas quando elas eventualmente entrarem na empresa, mas também RH de empresas parceiras que estavam junto com a gente. Treinamos os instrutores também que vieram de São Paulo, né, para o São Luís também dar o curso das aulas. Então foi um trabalho bem conjunto, assim, bem integrado, que a gente se orgulha bastante também de ter feito, e agora no mês de junho a gente encerrou. E eu trouxe um vídeo super curtinho aqui, só que acho que tem uns depoimentos interessantes de pessoas que participaram, que acho que mostra como esse impacto ele acontece mesmo na prática, né? Deixa eu ver se vai rodar aqui. Como forma de reafirmar seu compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, em 2024, a Alomar lançou o programa Jornadas de Valor, a primeira iniciativa com foco na qualificação profissional em pilotagem de drones, exclusiva para as pessoas trans e travestis. Ao todo, 14 pessoas de São Luís participaram do projeto e tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades sobre o universo dos drones, considerada uma das profissões do futuro. A gente está aqui fazendo a parte prática da aula avançada das aulas de pilotagem e espero que seja muito útil aqui para o pessoal, que eles consigam se colocar no mercado de trabalho. Como uma profissão em ascensão em todo o Brasil, o curso oferece uma grande variedade de áreas de atuação, como entretenimento, indústria e eventos, o que amplia as possibilidades de empregabilidade. Olá, eu sou Márcia Moraes, aqui no curso de drone. Estou achando do curso uma maravilha, uma experiência nova, um desafio novo que a gente está tendo com essa oportunidade para a comunidade LGBT. E eu espero que através desse curso de pilotagem de drone a gente tenha oportunidade para o mercado de trabalho. Eu acredito que após o término do curso eu posso usar tanto para mim, para gravações de eventos, casamentos, quanto para o meu profissional. Acredito também que as empresas vão estar atrás de pessoas capacitadas com esse curso de pilotagem de drone. Aí eu vi que essa oportunidade era única e também única para nós pessoas trans, que vai dar várias possibilidades, vários empregos possivelmente, se Deus quiser, para o nosso futuro. Então eu decidi tentar. Ao lado de profissionais da Alomar e da Todes, consultoria parceira da iniciativa, as pessoas selecionadas também participaram de rodas de conversa sobre carreira e empregabilidade e receberam certificados pela participação. Além da formação técnica, o projeto ainda ofereceu mentorias exclusivas com especialistas, com o objetivo de potencializar diferentes habilidades das pessoas para atuarem no mercado de trabalho. O projeto Jornadas de Valor, assim como outros já desenvolvidos pela Alomar, sinaliza a importância de os negócios investirem em iniciativas de impacto, voltadas para as populações das áreas em que atuam e reforçam o compromisso da empresa de construir um futuro melhor para todas as pessoas. E só para finalizar, né, pessoas trans participaram efetivamente da construção desse curso, né, da construção desse vídeo, de roteiro, de locução, enfim. É importante também que as pessoas da comunidade participem, né, dos programas que são oferecidos para elas. E é isso, assim, de maneira
mais resumida possível, são esses os programas. Obrigado, Gabriel. Parabéns pelas iniciativas, pelos cursos, né? Diversos pontos chamam muita atenção. Daqui a pouco a gente volta para as perguntas, mas só destacar, acredito que seja excelente essa iniciativa de atuar não só com o público externo, mas com o público interno também, né? Capacitando e treinando a própria equipe que já faz parte, né? Então, parabéns aí pelos projetos. E já que vocês dois, né, nos seus projetos mencionaram aí diversas vezes as parcerias com o Senai, então vamos agora ouvir um pouquinho do Matheus Simões, né, de Freitas, que é gerente de educação profissional e superior do Senai. Então, é com você a palavra, Matheus. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. Bom, antes de começar o nosso bate-papo aqui, também vou fazer minha descrição. Sou um homem de 1,80 m, cabelos loiros, dos poucos que ainda tenho, olhos verdes. Estou vestindo uma camisa verde, um paletó preto e uma calça cinza. Muito bom estar aqui participando com vocês nesse evento, né? Um evento cheio de parceiros, clientes, acionistas, né? São todos ao mesmo tempo do Senai, então para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho algumas experiências, né? E vendo os desafios que a gente tem ainda para vencer em torno de um tema que ele é um mantra que infelizmente a gente ainda ouve, mas não desistimos de tentar minimizar ainda o eco desse mantra, que é a falta de profissionais qualificados no mercado de trabalho. Mas a gente está aqui para tentar cada dia melhorar mais esse ponto. Bom, trazendo um pouquinho, né, do tamanho da operação do Senai no Brasil, né, todo mundo conhece um pouquinho do Senai onde trabalha localmente, de uma escola próxima de casa, próximo da empresa, mas nossos números são esses daqui, né? A gente tem uma atuação em mais de 5.300 municípios em todos os estados do Brasil. Temos 520 escolas fixas, 517 escolas móveis, dentre elas 2 barcos, né, no Rio Amazonas, e 232 laboratórios de prestação de serviço, ensaios, testes de calibração, etc. São quase 3 milhões de matrículas por ano, né, e 244 mil serviços de tecnologia e inovação sendo realizados. Bom, e aí? 2 milhões e 800 mil matrículas por ano e a gente com esse desafio de formação de mão de obra qualificada, né? Então, como que a gente conecta essas duas coisas, né? Especialmente dentro de um olhar do Brasil, onde a formação profissional não é a primeira opção que as famílias pensam para seus filhos. Quando a gente está com os filhos ali no momento do ensino fundamental, no 8º ano, no 9º ano, indo para o ensino médio, raramente a gente tem um pensamento da formação profissional no ensino médio, né? E o pensamento é muito do vestibular, do ensino superior. Então a gente tem muito isso dentro do país. E para as classes menos sociais com C, D, E, ali que tem mais dificuldade, o desafio é muito maior de alcançar esse ensino, existe uma desistência, existe já um abandono, assim, nem existe a perspectiva de alcançar. E aí acaba indo para um subemprego, para alguma situação um pouco mais de maior dificuldade. Então o Brasil, isso é uma cultura muito forte de todo o mundo, mas no Brasil os números são um pouco piores, porque apenas 11% dos jovens do ensino médio eles vão para a formação profissional. E em países desenvolvidos, né, especialmente na Europa e membros ali da OCDE, esse número é de acima de 50%. Vou tirar um pouquinho meu fone que está chiando bastante. Mas vamos lá. Então, a gente tem esse desafio de melhorar os números da formação profissional. Então, como que a gente traz para dentro do ensino médio a oportunidade de uma formação, né, dentro do ensino básico, mas integrada ao ensino técnico. Isso é uma briga que uma luta, né, que a gente defende, especialmente no governo federal há muitos anos, né, e a reforma do ensino médio ela vem um pouquinho para tentar trazer oportunidades nessa linha. Bom, falando especificamente de mercado de trabalho, né? Aqui eu trago para vocês um pouco dos números do Mapa do Trabalho, que a Confederação Nacional da Indústria produz a cada triênio.
Tá? A gente, inclusive, já no final desse ano vai lançar já o mapa 2025-2028, que a gente sempre acaba atualizando um pouquinho. Mas no mapa lançado em 2022 mostrava que anualmente, né, a gente ia ter uma necessidade de formação muito grande. Dentro de 2022 a 2025, mais de quase 10 milhões de pessoas precisariam se qualificar. E aí, num olhar de qualificação como primeiro emprego para a entrada no mercado de trabalho, que a gente chama ali do skilling, né? Uma primeira qualificação, um curso técnico. Então, principalmente o jovem que vai ingressar no mercado de trabalho. O reskilling, ou seja, aquela pessoa que está no mercado de trabalho ou que acabou de sair do mercado de trabalho e precisa se reposicionar para poder, de uma nova qualificação para poder entrar no mercado de trabalho. E aí nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas com essa formação mais rápida, vamos chamar assim. E o upskilling, que a gente está falando da atualização dos conhecimentos, porque a gente está numa era do conhecimento, numa era digital, numa era que a gente precisa, em todo o curso de educação profissional, trabalhar fortemente 3 pilares, né? O pilar técnico, o pilar digital e o pilar socioemocional. Todo o curso que o Senai trabalha, a gente olha para esses 3 pilares de uma forma integrada, porque são exigências, são competências demandadas pelo profissional do futuro. Então, aí a formação, o número é muito maior, porque essas pessoas hoje estão trabalhando, estão produzindo, somos nós aqui, inclusive, né, com a necessidade de uma atualização constante. Aí eu fiz um recorte, eu fui lá dentro do mapa do trabalho, fiz um recorte específico do setor da mineração. E anualmente, pelo setor da mineração, precisamos fazer uma requalificação de quase 100 mil pessoas, 95.266. 13 mil novas contratações, e aí traz muitos números, né, Bruno, que você falou, poxa, 30%, 32% e 28% das vagas estão abertas e não são preenchidas, né? E aí a gente trazendo para cima desses números do setor da mineração como um todo, são 13 mil vagas anualmente que o setor abre e oferece e algumas vezes não consegue preencher. E falando de atualização profissional, 82 mil pessoas. Embaixo não dá para ler, mas depois o Observatório da Indústria é um painel público, tá? A gente consegue mostrar ali quais são as profissões. Ali a gente tem todas as profissões e o número de vagas anualmente demandadas. Bom, e aí? Qual é a estratégia, então, que a gente precisa trabalhar para formar essas pessoas, né? E aí um ponto importante, né? Eu estava comentando um pouquinho com nossos colegas aqui do painel, a educação profissional, o curso em si, ele não pode ser visto como um fim para aquela pessoa. O fim é o mercado de trabalho, é a oportunidade da vaga, né? A gente fez uma pesquisa recente com nossa base de dados da CNI e a gente viu que a pessoa está fazendo um curso, 60% deles responderam, né? Vou usar uma expressão que se usava antigamente, mas muitas pessoas usam ainda, para ser fichado. Né? Eu quero ser fichado, ou seja, eu quero um emprego, né? Eu quero entrar numa empresa. E aí a educação profissional, o curso entra como um meio. Então a gente tem uma estratégia voltada para 3 perfis de 3 personas ali que a gente trabalha de uma forma mais ao atacado, ali, mais ampliada e mais padronizada em termos de Senai. Obviamente temos casos customizados, né, para cada realidade. Então a gente tem ali a pessoa da requalificação, é aquela pessoa que está no mercado de trabalho ou está querendo entrar no mercado de trabalho e precisa de uma qualificação rápida. O jovem, né, que eu lembro que eu tenho uma fala de uma sobrinha de consideração que eu tenho, né, a filha do padrinho do meu filho, e ela terminou o ensino médio, ela chegou para mim e falou bem assim: muito prazer, tio, conheça a nova desempregada do Brasil. Porque eu terminei o ensino médio, eu não sei se eu passei no vestibular ainda, eu não sou nem universitária e não sou mais nada. Então eu sou uma desempregada. E aí a gente não pode deixar, e uma pessoa que não era de uma classe desfavorecida, né? Então, imagina as pessoas da classe desfavorecidas que nem esse tipo de raciocínio consegue ter, infelizmente, por falta de oportunidade. Então, como que a gente cuida desse jovem que está ingressando no mercado de trabalho e como que a gente cuida da pessoa que está dentro da empresa hoje, mas dadas as novas tecnologias, dadas as mudanças que estão acontecendo dentro das empresas em termos de governança, em termos de diversidade, de socioemocional, a gente pode estar atualizando as competências delas. Bom,
A gente tem algumas iniciativas, né? E aí o Bruno e o Gabriel trouxeram aqui cases que a gente desenvolve junto, né? E que a gente está tentando ampliar cada vez mais. Mas nós trouxemos algumas iniciativas que o Senai vem tocando em nível nacional que tentam mitigar isso um pouquinho, tá? Então, olhando principalmente para quem está ingressando no mercado de trabalho, tá? Nós montamos nossa formação no formato de trilha. Tá? E uma trilha no olhar para cada setor, para cada demanda específica. Tá? O que acontece? A gente não, uma coisa que a gente descobriu, e isso está ajudando muito na questão de reduzir a evasão, não adianta você laçar a pessoa, ela começar a fazer o curso e no meio do curso ela descobre que não é aquilo que ela quer para a vida dela. Porque naturalmente vai dar uma evasão, naturalmente vai ou uma evasão ou um profissional frustrado, e nenhum dos dois casos é bom. Né? Então, o que a gente tem que fazer no começo? Né? E aí é o que a gente está chamando ali de despertar, de encantar. É mostrar qual é o papel, qual é o trabalho que essa pessoa faz do dia a dia dela, mostrar a profissão em si, mostrar a consequência dela no mercado e não o que o curso vai ensinar. Não, o dia a dia desse profissional é assim, é assado, a empresa que ele trabalha tem esse tipo de trabalho, tem esse tipo de iniciativa social, esse tipo de incentivo e por aí vai. Então, a gente fala primeiro do profissional, do trabalho em si. Aí depois, o que a gente viu também, né? Eu estou vendo muita gente aqui no auditório hoje com idades para ter alguns filhos adolescentes, jovens e tudo mais, né? Nossas crianças, nossos jovens estão sem paciência de estudar. Né? Estava comentando muito com o Bruno aqui, né? A gente ficou 5 anos numa cadeira de graduação e era natural para a gente, tudo bem, natural. Hoje, para a gente colocar um jovem 3 meses para conseguir concluir um curso é um desafio gigante. Né? E aí, o que a gente está fazendo? Né? Estamos fazendo a formação o mais rápido possível para poder fazer com que essa pessoa ingresse no mercado de trabalho e depois que ela ingressou, ela vai crescendo nas suas competências para galgar degraus maiores dentro das empresas. Então, um desafio de formação rápida, responsável, obviamente, né? Não vamos... então quer dizer que agora o Senai está formando um mecânico em 40 horas? Não, não é assim. Né? Não é por aí. Mas com uma formação ali mais rápida, ele consegue ser um ajudante, um auxiliar, conhecer um pouco do caminho ali dentro das empresas, até de repente empreender em alguns casos. Né? A gente está com um trabalho na área de panificação aqui que está dando super certo nessa questão do empreender também. E aí no empregar, depois a gente já faz uma formação, mas uma formação conectada com desafios das empresas. E aí, daqui a pouquinho eu vou falar isso um pouquinho mais para vocês. E o evoluir é o crescimento da carreira no nível técnico, no nível superior e tudo mais. E essa formação conectada com o mercado de trabalho é uma experiência bem bacana que a gente desenvolveu e a gente chamou de Aprendendo com a Indústria. Tá? Todo o curso... ele foi dado, esse aqui foi um piloto que nós fizemos, aliás, foi uma experiência que nós fizemos com 3 empresas. O curso inteiro, ele se dá em torno de um desafio da empresa. O primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de aula, desculpa, essa turma não tem contato com um instrutor do Senai. Ela tem contato com pessoas das empresas, falando da empresa e falando dos desafios da empresa. Esses desafios, que obviamente a gente planeja e constrói junto com a empresa ali para apresentar para os alunos, ele vai adquirindo os conhecimentos ao longo do curso, mas já pensando como trazer uma solução para aquele desafio que foi apresentado. Ao final do curso, essa banca de pessoas das empresas volta e ouve o pitch das soluções que foram desenvolvidas ao longo do curso, pensando naqueles desafios que foram apresentados no primeiro dia. Então, isso foi um trabalho bem bacana que a gente fez. Tá? Ele pode ou não ter uma formação técnica. Então, esse aqui, por exemplo, foi um caso que a gente fez com a TOTUS, que estava precisando de profissionais na área de cloud, de nuvem. Né? Então, a gente trouxe uma competência técnica e trouxe competências também na área mais de empreendedorismo, inovação e socioemocional. Então, a gente trouxe ali algumas questões de pensamento criativo e inovador, comportamento empreendedor, design thinking. Então, a gente ensinou Canvas, a gente ensinou Elevator
pitch, a gente ensinou a pessoa a produzir as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então, e aí foi um curso de 205 horas, mas toda hora ela tinha contato com a TOTVS, né? E o interessante nesse caso aqui, né? A TOTVS podia fazer isso para atualizar profissionais, mas ela usou isso como um processo seletivo. E aí os melhores alunos, ao final do piloto, ela contratou. Foi interessante, a gente queria fazer um piloto de 50, apareceram e com o perfil que foram necessários, a gente matriculou 80 e a TOTVS contratou os 80. Foi bem bacana esse piloto aqui. Fizemos 2 casos com profissionais das empresas também, com a VLI e com a CNH, foi bem bacana também. Aqui foi muito na linha de atualização. Né, não teve aquela parte inicial técnica, teve só aquela parte mais de comportamento empreendedor, mas deu super certo também, né, então foi um case bem interessante do aprendendo com a indústria. E no caso da atualização, voltado muito para as micro e pequenas empresas, né, que às vezes não tem uma facilidade de atualizar seus profissionais, hoje a gente tem um programa bem bacana, que foi feito em parceria com o governo, com o governo federal, que é o Novo Brasil Mais Produtivo. Brasil Mais Produtivo, para quem não conhece, é uma iniciativa onde o Senai e o Sebrae juntos vão para dentro de micro, pequenas e médias empresas fazer ações para ganho de produtividade. Tá? Essa é uma ação antiga, essa é uma ação que começou, a primeira iniciativa dessa foi lá em 2013, aí depois o programa mudou de nome e voltou para lá. Sabe como é que são essas coisas dentro do Brasil, né? Governo e tudo mais, mas hoje ele tem um programa bem robusto, né? O objetivo são atender mais de 30 mil empresas e o interessante, a gente acoplou a educação profissional dentro desse programa, coisa que não tinha antes. Porque uma das formas de você ter ganho de produtividade é você elevar a competência do trabalhador para ele usar melhor a máquina, para ele poder otimizar uma questão no processo produtivo. Então, existe uma formação, sim, na área de produtividade, em torno do Lean, da manutenção, da qualidade, mas também uma formação setorial. Né? Além de todos os serviços também que a gente vai para a linha de produção, o Sebrae está junto com a agente local de inovação, também desenvolve bem forte ali o trabalho com as empresas. Então a gente tem esse programa aqui dessa parceria Sebrae, Senai, Governo Federal do Brasil Mais Produtivo para qualificação de pessoas, de profissionais das empresas. Tudo isso que eu estou trazendo, gente, tá, do Brasil Mais Produtivo é gratuito, tá? Ainda tem esse detalhe, é gratuito para as empresas, tá? Aqui eu trago também um pouquinho do portfólio. Está ruim de ver, eu vi que eu usei a cor errada para poder trazer para a projeção, mas especificamente do setor de mineração, nosso portfólio, né? Tanto que pode se conectar ao Brasil Mais Produtivo, especialmente os aperfeiçoamentos ali, topografia aplicada à mineração, caracterização mineral, britadores, moinhos, etc, etc. Tudo isso a gente pode trazer como formação, como capacitação para os profissionais das micro, pequenas e médias empresas, tá? E para fechar a apresentação aqui em torno da nossa presença, né, essas aqui são as escolas do Senai, tá, geolocalizadas, onde temos atuação na área de mineração. Então, às vezes, como eu falei, né, eu conheço a escola da cidade A, da cidade B, então deve ter umas 2, 3 escolas que fazem esse atendimento no Brasil, mas hoje nós temos 54 escolas com oferta de cursos ligados ao setor da mineração, inclusive com as cidades colocadas aqui. Depois posso deixar esse slide também, tá, pessoal, para caso alguém queira conhecer um pouco melhor, tá bom? E aí, para finalizar a minha fala, tá, no setor de mineração não é muito diferente, né? E como eu comentei dentro da formação, além de técnica, temos o desafio também das tecnologias habilitadoras e hoje, então, a inteligência artificial está vindo muito forte dentro das empresas. E, como eu falei, a gente está trazendo isso para dentro dos nossos currículos, além de algumas formações específicas, né? E a gente precisa ter um olhar muito forte para isso, né? Quem acha que o seu setor, sua empresa, vai conseguir passar pela onda da inteligência artificial, tome muito cuidado, porque você está correndo um risco muito grande, tá? Ah, mas meu setor não tem conexão com isso, né? Meu cargo não tem muita conexão com isso. Cuidado, tá? Aqui eu trouxe exemplos da minha empresa, tá? Do Senai, como formação de educação. 2 reportagens. Professores gerados por inteligência artificial dão aulas em uma universidade em Hong Kong, tá? Então temos já educadores sendo criados pela inteligência artificial.
E aí um recado para os nossos CEOs, né? Conheça a CEO que nunca descansa, nem cobra salário. Isso porque ela é uma inteligência artificial. Isso é uma empresa de game, também de Hong Kong, tá? Uma empresa de US$ 1 bilhão, tá? Não é uma startupzinha de esquina, é uma empresa de US$ 1 bilhão. E a CEO é uma inteligência artificial. Ela foi treinada com base em conteúdos de CEO da Amazon, da Google, da Apple. Então pegaram conteúdos, né, produzidos por essas pessoas e criaram essa CEO aqui. Então é isso, nosso desafio de formação ele é muito grande, a gente tem muito a aprender, a se atualizar, mas eu acredito que a gente fazendo programas, né, a 4, a 6, a 8 mãos, né, olhando cada um ali, trazendo a sua contribuição, a gente consegue fazer um trabalho de escala bem bacana nesse nosso país, tá bom? Obrigado, gente. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado por toda a exposição, né? Agora a gente consegue entender por que o Bruno, na fala dele, falou tanto da parceria com o Senai, porque o Gabriel também comentou. Parabéns pelo trabalho que o Senai vem desenvolvendo. E agora o desafio ele acaba ampliando, né, com inteligência artificial, é desenvolver agora mais e mais treinamentos e capacitações, utilizando toda essa tecnologia que a gente tem à disposição, né? Mas obrigado, parabéns. Gente, vamos começar então a rodada de perguntas, né? Eu sei que muitos aí já devem ter seus questionamentos, então aproveitem aqui o QR Code para fazer perguntas, que a gente vai aqui no tablet trazendo para vocês um pouquinho dessas perguntas, e acho que a gente não conseguir, depois a gente disponibiliza para cada um deles, para que eles possam responder de alguma forma, ou até mesmo por meio das redes sociais deles, por meio dos próprios canais, né, das instituições. Então vamos começar pelo Bruno, né? Já que todos mencionaram, né, sobre a questão da dificuldade que a gente tem, não na oferta de vagas, né? Vagas tem muitas que são disponibilizadas, cursos a gente tem bastante, a questão é a evasão, a problemática que a gente vive hoje, né, são as reprovações. Então eu queria saber de você, Bruno, que eu costumo dizer que o problema ele foi feito para ser resolvido, né? Então, diante do case que você trouxe para a gente, né, aí da Gerdau, queria entender um pouquinho o que vocês estão pensando, né, para os próximos passos aí, levando em consideração essa alta quantidade, né, de evasão que a gente tem nos cursos de vocês, vagas que estão ficando em aberto. A Gerdau tem feito ou tem planejado fazer algo para a gente conseguir, de fato, melhorar esses dados, esses números, para que a gente possa ter mais e mais pessoas formadas e no mercado de trabalho? É o grande desafio, né? Acho que passa muito por entender esse movimento da mudança, da transformação da nossa sociedade. Como o Matheus trouxe, o cara não quer ficar 3 meses estudando. Então, como fazer isso, né? Ele tem que pagar as contas. Ele tem hoje meios de sobreviver um mês. Vai virar motorista de aplicativo, vai fazer vídeo no YouTube, vai buscar alguma outra alternativa. E aí tem uma parte importante que o Matheus trouxe, é como a gente agora traz para essas pessoas o que é o curso. Não é mais vender a emenda do curso. Aqui você vai aprender isso, isso, isso. Não, mas o que, para eu ser essa pessoa, e aí são os influencers, né? Para eu ser o Bruno da Gerdau, o que eu preciso? Que curso que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Então eu vou fazer o curso tal, que tem essas habilidades, que tem isso, que eu vou chegar lá. E a gente tem pensado em outras alternativas para já trabalhar com o público no ensino médio. Então, assim, a gente tem um projeto que é o Ser Mais, que é uma instituição de São Paulo, que a gente já está trabalhando, olhando esses jovens no ensino médio, assim como a JA. A gente lançou um piloto em Ouro Branco agora, que chama Jornada JA, que é a Junior Achievement, pegando o pessoal já no ensino médio para ter esse olhar da empresa, quebrar esse mito que é uma coisa ultrapassada, que é antigo, que não tem a oportunidade que eu quero. Então, a gente trabalhando com esses jovens já nesse momento, a gente está agora com um projeto na Fundação Dom Cabral, que chama BIEPIC, já junto com o Senai também,
que é pegar os alunos que estão no curso de jovem aprendiz e trabalhar metodologias para desencantar, né? Falei, cara, o seu futuro está aqui. Tem como você começar aqui, crescer e expandir. Então, são alternativas de novos projetos que a gente está buscando para poder testar. Vai ter que ser piloto. Né? Tem coisas que a gente vai trocando com os parceiros, com os amigos, e buscando os benchmarks, e não só no setor. Acho que isso é importante, a gente começar a olhar para fora do setor. Né? O que empresas de automóveis, de computação, o que eles estão fazendo que estão atraindo essas pessoas? E aí tem um desafio enquanto empresa que não é só a profissão em si, é o clima, é o propósito, é como eu faço diferente, como eu respeito as pessoas ali dentro, é diversidade, né? É entender que eu posso, dentro da empresa, realizar o meu propósito alinhado ao propósito da empresa. Né? E que bom, que eu ainda vou receber para isso. Então, acho que esse é o grande desafio. Assim, a gente tem que entender que a sociedade mudou e como que a gente se adapta para esse novo olhar. E é mais complexo quanto maior a empresa. Eu brinco muito com o pessoal, principalmente de comunidade, que eu também cuido da parte de comunidade. O que é mais fácil, você mover uma formiga ou um elefante? Todo mundo acha que grande empresa resolve rápido. Pelo contrário. Então, a complexidade é maior. E aí, se a gente não tiver parceiros como o Senai, já pensando fora da caixa, como que a gente vai trazer isso? E provocar, e às vezes até provocar a gente para sair desse status quo, cara, vai ser um desafio gigante. Mas a gente está aí, a gente gosta de bagunça. Maravilha, Bruno. Realmente, hoje em dia a gente consegue, né, perceber que as pessoas elas estão cada vez mais propensas a não conseguir ficar muito tempo sentada na frente, seja de uma palestra, seja de um curso, seja de uma formação, uma faculdade. Até mesmo nos nossos eventos, a gente sempre tem muito esse cuidado em não fazer palestras muito extensas, porque a gente sabe que o ser humano hoje em dia, não só os jovens, né, a gente tende a falar que isso é algo referente a eles, né? Não, a nova geração não consegue. Mas todos nós aqui, quando estamos em algum curso, alguma palestra, passou ali de 1 hora e meia, você já começa a se mexer muito na cadeira, já começa a passar aqui o dedo no celular. Então, realmente, a gente conseguir manter essa atenção, trazer realmente uma forma, né, que você consiga engajar e manter durante toda a formação, durante todo o curso, durante todo o processo em si, essa atenção, ela realmente é desafiador. Então, se a gente perguntar aqui para a plateia, quem ouve no áudio 2.0 do WhatsApp? A galera, entendeu? A gente quer acelerar o processo. Verdade, a gente tende sempre a tentar acelerar os processos, como você falou. Então, a gente joga essa bomba aí na frente do Senai, né, que eles estão ajudando aí. E a inteligência artificial está aí para a gente conseguir aperfeiçoar cada vez mais, né? Mas obrigado, Bruno. Vamos então agora para o Gabriel, né? O Gabriel, como ele comentou muito ali sobre a questão do mercado em si, né? Do setor mineral, a gente sabe que ele é um setor bem conservador, tradicionalista. Então, eu queria entender um pouquinho dele, né? Qual que é a percepção dele, como que a gente faz, né, para conseguir, já que eles atuam, né, com projetos, inclusive, voltados para alguns públicos mais específicos, como que a gente consegue, né, ou qual que seria o caminho, o desafio, já que a gente trouxe ali um desafio para o Bruno, agora eu trago para você, Gabriel. Como que a gente consegue, talvez, romper, né, essa fronteira que a gente tem aí do tradicionalismo no mercado, do setor mineral, para a gente poder ser cada vez mais inclusivo, né, no mercado, trazer cada vez mais essa mão de obra, né, e romper essa fronteira aí tradicional e conservadora do setor mineral. Bom, vamos lá. Eu não sei se vou ter a resposta que vai servir para todas as empresas aqui, mas posso tentar responder um pouco disso. De fato, existe um processo de mudança mesmo de cultura que tem que acontecer nas empresas, assim, né? E tal qual uma mudança de cultura, ela vai ser uma demanda que vai demorar alguns anos, né? Não é uma coisa também que você consegue fazer da noite para o dia, né?
Eu mesmo, quando fui procurado, né, para assumir essa vaga que eu estou hoje, eu pensei, nossa, mas mineração, né, será que é para mim? Né, eu, enquanto homem gay, assim, será que eu me vejo representado nessa indústria, nessa empresa? Gerou-se uma grande pergunta. Eu falei, bom, deixa eu conhecer, porque eu não conhecia também, né? Então fui atrás, enfim, entendendo o que a empresa já estava fazendo e dos prêmios que a gente já tinha ganhado, por exemplo, de reconhecimentos e dos ambientes que a empresa estava se propondo, né, a construir especialmente para pessoas de grupos subrepresentados. Enfim, eu falei, bom, vamos lá, né, aceito esse desafio. E foi uma surpresa bastante grande para mim também ao entrar e ver que era o que de fato acontecia na prática, assim, né? Eu acho que esse é um dos primeiros, uma das primeiras respostas, assim. Acho que a teoria é muito bonita, é muito importante, mas ela tem que estar de mão dada com a prática mesmo, assim. Essas duas coisas, elas são indissociáveis, né? Ou deveriam ser, porque eu acho que senão a gente cai também em muitos erros, né? Que a população também já está bastante atenta. Então a gente está falando sobre hoje um termo em inglês, né? Uma lavagem da diversidade, né? O diversity washing que eles falam, né? Que é a empresa se coloca no mercado como uma empresa inclusiva, uma empresa que se preocupa com as pessoas e com a carreira delas, etc. Mas quando vai para a realidade, isso não acontece, né? Então esse desencontro, assim, ele é muito frustrante. Eu acho que é um dos dificultadores também disso, assim. E aí, acho que para além disso, a gente também tem que focar numa palavra que eu gosto muito e uso bastante, que é a intencionalidade mesmo, assim. As empresas, elas precisam passar por esse processo de mudança, claro, mas elas têm que querer passar por esse processo. Elas têm que entender que vai ser um processo difícil, que vai ser um processo demorado, mas que ele vai ser essencial para onde ela quer chegar, assim, né? Hoje a gente não tem mais também como dissociar as atuações das empresas sem falar de diversidade, assim, né? A gente olha para uma representação do Brasil, né, um país formado majoritariamente por mulheres negras. Onde estão essas mulheres negras na nossa companhia, assim, né? Que posições que elas estão assumindo? Por que a gente não consegue contratá-las, né? Então a gente tem que ser de fato intencional nessas propostas, assim, e pensar num planejamento que seja de fato integrado e eu diria até que alinhado também com as estratégias de negócio da companhia, né? A estratégia de diversidade, ela tem que permear todas as áreas da companhia, invariavelmente também. Isso não tem como ser diferente disso. E acho que tem um trabalho forte também da base, né? Assim, e eu falo da base, não me refiro às pessoas, mas da base da companhia mesmo, assim. Então, é um processo contínuo de letramento, de educação, de sensibilização, das pessoas entenderem onde a empresa está, onde a empresa quer chegar. E eu acho que uma parte importante disso também é qual é o papel dela nesse processo todo, assim, né? Tem muitas pessoas que já me procuraram, enfim, para participar de algumas ações, atividades lá da área que a gente promove, e elas falam para mim, nossa, poxa, eu estou aprendendo sobre esse tema aqui na Alcoa, assim, eu estou levando esse conhecimento que eu tenho aqui na empresa para dentro de casa. Ah, poxa, meu filho se assumiu bissexual, eu não sabia o que fazer, então eu assim, procurei o grupo de inclusão da Alcoa para entender um pouco mais sobre essa temática e como é que eu posso melhorar esse meu relacionamento com ele, enfim. Então, de fato, esse trabalho tem que ser contínuo, permanente, assim, e é uma gotinha de água que você vai pingando ali, né, todos os dias, né, o ditado já diz, né, é, até que essa mudança de fato aconteça, assim, né, e ela permeie toda a organização. Mas é um processo difícil, assim, demorado, né, então, que vai causar desconforto, que vai causar dor, e a empresa tem que estar disposta também a comprar essas brigas, assim, né? A gente faz isso, investe, né, nesses programas, assim, porque a gente de fato acredita que a diversidade faz diferença, né? A gente acredita que tem benefícios, né? Tem mais inovação, tem mais rentabilidade, tem ambientes mais seguros para as pessoas, né? Onde elas podem falar sem medo, elas podem, né, ser quem efetivamente elas são, sabendo que elas vão ser respeitadas, né? Criando lugares que sejam né, não tenham assédio moral, sexual, enfim. A gente fala muito sobre saúde mental, segurança psicológica. Então, assim, é um conjunto de ações mesmo que tem que ser feito. Não tem um caminho fácil, uma resposta fácil e uma resposta que sirva para todas as empresas. Mas, de maneira geral, eu iria por esse caminho, assim. Perfeito. Espera aí que eu vou quebrar Fica à protocolo. vontade, aqui a gente é um bate-papo, viu? Se quiser se também, não Matheus, quebrar, não é comentar, fica à vontade. Acho que tem uma parte muito importante que você trouxe para a gente, que é o seguinte. Há muito tempo eu venho falando isso, né? As empresas, quando a gente começou, novinho, era assim, a empresa é uma coisa, sociedade é uma coisa,
órgão público é uma coisa, não se mistura. Não traga para dentro da empresa os seus problemas particulares. E aí, graças a Deus, a gente evoluiu. Entendeu que o ser humano é um ser completo, com todas as suas complexidades. E as empresas estão começando a entender o papel dela no tecido social. E aí, é muito bacana quando você vê uma Gerdau com 35 mil pessoas, a Alcoa tem quantas hoje? Acho que mais de umas 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. Quando essas empresas começam a discutir esses temas, que são temas polêmicos, a gente está acelerando todo um processo de mudança social que não nasceu dentro das empresas. Isso nasce na sociedade, vem para dentro da empresa, a empresa com o poder que ela tem de transformação e de discussão, ela processa, volta isso e volta para a sociedade pessoas melhores. Então, acho que poucas pessoas conseguem entender o papel fundamental de uma empresa na transformação social, né? A gente não ia estar discutindo isso aqui para um público desse, qualificado desse, se não tivesse essas mudanças. Se as empresas não topassem e não encarassem como sendo um desafio. E não fazer por fazer, né? Tem que ser feito porque é necessário. A nossa sociedade precisa mudar e precisa transformar. Então, era só para completar, que eu acho que é super bacana o tema e tem toda a conexão com o que a gente está falando aqui de desenvolvimento de território, Exato. que passa por entender como é o território. E as pessoas veem isso na prática assim, acontecendo, né? Então, por exemplo, antes de religarmos o smelter, né, em São Luís, as pessoas que trabalhavam nessa área era composta 97% por homens, basicamente, né? Não tinha mulheres trabalhando lá. Passaram-se alguns anos, né? Essas discussões vão evoluindo na sociedade, etc. e tal. Resolvemos fazer o religamento do smelter e fizemos, né, programas como o que eu trouxe aqui, do Avisa que são elas. Mas hoje essa diferença ainda existe, mas ela é bem menor. A gente está falando de mais de 20%, por exemplo, de mulheres já nessas áreas operacionais, do smelter especificamente, né? Então, é na prática que isso se consolida, assim, as pessoas entendem e falam, poxa, é verdade, não faz diferença se é um homem ou uma mulher fazendo esse trabalho aqui, né? Assim, o resultado a gente está conseguindo e o resultado ele é melhorado, inclusive, assim. Então, eles veem isso na prática acontecendo e nos ajudam, né? A gente falou de influencers, assim, eles são os nossos influencers também, que nos ajudam a levar isso, inclusive, para fora, né? Para as famílias, para as comunidades onde elas estão, onde elas moram, enfim. Então, é na prática que isso acontece mesmo, né? Tem que sair da teoria e ir para a ação, assim. O negócio é colocar a mão na massa e se preparar para os desafios que vão vir. Tem investimento, né? É importante. Ter uma pessoa que olhe para esse tema, seja ela do RH, de uma área de ESG, sustentabilidade, enfim, o nome que se queira dar, mas tem que ter essa governança, né, para pensar, não focalizar só essas ações dentro do RH, por exemplo, né. É um tema, obviamente, que respinga em pessoas, né, fala-se sobre pessoas, mas não é uma tarefa exclusiva do RH, né. E é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que é a gente sair sempre do campo da teoria, que a teoria realmente é linda, mas se você não aliar isso à prática, de nada adianta, de nada funciona, né? Eu carrego comigo uma frase para minha vida que eu acho que faz muito sentido e se encaixa perfeitamente para o momento que você comentou, né? Para o que a gente está discutindo aqui, que diz que o que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Então não adianta a gente simplesmente falar com a boca se a gente não estiver fazendo isso com as ações. Então o que a gente faz aparece e traz muito mais efeito e resultado do que o que a gente fica falando, muitas vezes dentro de um escritório ou numa palestra até. Então a gente tem que levar o que a gente está conversando, o que a gente está fazendo aqui e levar isso para o campo, para a prática, né? Ia falar alguma coisa, Matheus? Não, concordando mesmo, é interessante trazer a questão do olhar do desafio em torno das pessoas, né? Porque, e o que o Gabriel trouxe é bem interessante, assim, não é uma tarefa do RH, e não pode ser mesmo, até porque essas pessoas depois não vão todas trabalhar no RH, elas vão para a linha de produção, elas vão para a área de qualidade, elas vão para a área de P&D, elas vão para todas as áreas da empresa, e o ambiente tem que ser propício a se conseguir os ganhos produtivos que o Gabriel trouxe também, que a diversidade traz, né? É interessante como a gente às vezes tem uma dificuldade de
ampliar um pouco a ótica, o leque da linha de raciocínio, né? A gente sempre fala assim, mas que bom que você é um pouco mais cartesiano, eu sou um pouco mais inovador e você é super fuzzy, então a gente vai dar certo porque é uma equipe heterogênea. Mas a gente nunca pensou em torno de uma pessoa, né, uma mulher negra, um LGBT e por aí vai, né? Uma pessoa uma pessoa um pouco mais velha, né, uns 50 a mais, e isso também traz essa heterogeneidade, traz a oportunidade de inovação, de superar desafios produtivos, desafios organizacionais que a empresa tem, que traz felicidade, que traz realização para as pessoas e que isso irradia depois na sociedade, nas famílias e tudo mais. Eu estou há mais de 20 anos dentro do Senai. O meu primeiro contato de formação na área de diversidade e inclusão também foi dentro do Senai. A primeira coisa que aconteceu foi uma rodada de conversa na minha família, né? De levar isso para os meus filhos, para minha esposa, porque é um conhecimento importante e impactante que a gente irradiando, né? Levando para outras pessoas, vai fazendo a diferença, né? Eu acho que esse é o ponto. Perfeito, Matheus. Já que você começou a falar aí, já vou até aproveitar e trazer para você aí uma pergunta mais específica, né? Uma bomba, já que você finalizou a tua apresentação falando ali sobre inteligência artificial, sobre novas tecnologias. Então eu queria saber de você, né? Eu vi ali que tem ali também alguns programas do Senai voltados para isso, mas em si eu queria entender, né? Como que as empresas, por exemplo, aqui a gente tem a Alcoa, a Gerdau, como que elas podem fazer, que estratégias utilizar para conseguir manter os profissionais, né, o tempo inteiro ali atualizados com todas essas tecnologias emergentes que a gente tem aí, com tudo que a gente tem hoje disponível, né, inteligência artificial. Então, como que elas podem utilizar o que a gente tem, como que elas conseguem manter esses profissionais ali o tempo inteiro atualizados, né? Você consegue trazer para eles aí um norte? Vamos lá. Como você trouxe uma frase, né, que problemas foram feitos para ser resolvidos, né? E eu complemento. E ainda bem que existem os problemas e pensam que a gente pode resolver, porque a gente tem trabalho para isso. Mas, bom, vamos lá. Vou trazer uma experiência. Eu acho que é interessante sempre em torno de um case, né, que a gente trabalha para poder materializar o conceito que a gente tem. Eu passei uma temporada no Espírito Santo e a gente fez uma experiência bem interessante com uma empresa, né, local lá, que era o seguinte: a gente olhou qual que era a perspectiva de futuro daquela empresa, em termos de produtos, de tecnologias que seriam embarcadas, de visão, impacto ligado à sociedade, de participação na cadeia produtiva, etc. No olhar do futuro da empresa, qual é o perfil do profissional que a gente precisaria ter para poder a empresa trabalhar, atuar daquela forma? E aí a gente olhava para os profissionais atuais da empresa, qual era a trilha de formação que a gente precisava desenvolver para se alcançar aquele profissional do futuro daquela empresa, né? Então a gente era uma trilha mesmo, né? Um roadmap só que em torno das competências, das profissões daquela empresa, e a gente ia fazendo uma trilha personalizada de formação. E hoje tem uma grande vantagem em torno das trilhas de formação, porque isso é muito personalizável. O ensino digital, a gente tem um projeto dentro do Senai, pessoal, que ele é disruptivo e é uma visão de futuro, mas no nosso olhar, as unidades do Senai, elas serão praticamente laboratórios. Não vai existir sala de aula dentro do Senai, né? Por quê? Porque a sala de aula dentro do digital tem muito mais significância e muito mais recursos para a pessoa absorver aquele conhecimento. O hands-on, ela vai lá dentro do Senai. Ela vai lá, ela vai mexer, ela vai fazer a prática e tudo mais. Então, a gente quer potencializar os ambientes de prática dentro do Senai e usando o digital para poder transferir e compartilhar conhecimento, gerar conhecimento e construir as competências das pessoas, né? E isso a gente consegue também uma personalização muito grande. Hoje o Senai tem uma plataforma, duas plataformas que eu queria comentar aqui que pode ser útil para as empresas nesse caso, né? A gente, no início da pandemia, né, começamos a fazer a nossa oferta de todos os cursos do Senai, dos presenciais, dos híbridos e do 100% online, por meio de uma plataforma, os gratuitos, os pagos, os não, no meio de uma plataforma chamada Futuro.digital.
E aí, o que aconteceu? Né? Um determinado parceiro nosso falou o seguinte, eu também tenho uns cursos aqui que eu podia disponibilizar para o Senai. E eu também tenho. E a gente viu que, na verdade, a gente precisava era montar, não era um e-commerce do Senai, mas era uma plataforma só do Senai, mas um marketplace. E hoje a gente tem, então, o Futuro Ponto Digital como um marketplace, onde tem hoje mais de 3 mil cursos ofertados lá, como eu falei, gratuitos e pagos, desde a introdução à indústria 4.0, cursos na área de ESG, cursos na área de Libras, por exemplo, na área de 5G, na área de veículos elétricos, na área de programação e tudo mais. Então, temos esse marketplace lá com ofertas do Senai e de parceiros do Senai. E temos uma outra plataforma, né, que é muito mais voltada para conteúdos. Já que eu não consigo colocar o menino 3 meses sentado numa sala de aula, então vamos com pílulas de 4 horas, de 2 horas, de 8 horas, e aí ele vai passando as fases de forma gamificada, né, dessas trilhas aqui. No final ele acabou fazendo 80, 120 horas, e aí sim eu consigo certificá-lo com um propósito um pouco mais robusto. Essa plataforma nossa a gente chama de Senai Play, porque o consumo desse conteúdo é na forma de vídeo, ao estilo YouTube, ou então podcast, ou então conteúdo pelo WhatsApp. Né? Então ele pode baixar no WhatsApp ali e escutar no ônibus, saindo de repente do trabalho, né? E indo para casa escutando aquele curso. Então a gente tem essas plataformas que a gente está usando muito forte para levar esse conteúdo de forma assíncrona e tudo mais. E a parte prática, como eu falei, dos casos híbridos, né? Ele faz o consumo do curso ali e um próximo passo que a gente vai dar de desafio dentro do Senai é ele poder agendar essa prática dentro do Senai. Então, uma coisa mais personalizada ainda, né? Eu funciono muito bem 3 horas da manhã, né? De sábado para domingo, eu queria fazer a prática dessa hora. Nossa visão de futuro do Senai é ele poder ir lá, ter uma opção, né, dele poder agendar a prática dele dentro do Senai 3 horas da manhã, do sábado para o domingo, e tudo bem. Né? Então, uma coisa muito mais personalizada. Claro que é uma visão de futuro, claro que a gente tem muito espaço para dar ainda, mas é tornar a instituição mais digital para dar mais flexibilidade e personalizar para as pessoas poderem se formar. Vamos ver se a gente consegue. Perfeito, Matheus. E podendo, claro, acelerar um pouquinho o vídeo também, né? Podendo colocar a velocidade Pode, de 1,5, tem 1,5, né? Tem 2, tem. Mas tem um teste no final, tem que conseguir responder o teste. Não, mas aí consegue assistir mais de 1, 2, 3 vezes, né? Tem essa facilidade. E quem tá rindo ali na plateia também é porque assiste vídeo também em velocidade acelerada, hein? Então, obrigado, Matheus. Realmente super necessário, né? A gente ter aí essa adaptação, né? Então, obrigado. A gente ainda tem alguns minutos, vamos tentar fazer uma rodada aí mais corrida agora, para a gente depois ter uma última rodada para vocês fazerem ali as palavras finais de vocês, né? Quer comentar, Bruno? Não, Fica à vontade. eu ia comentar com o Matheus, que ele ainda tem um desafio dobrado, né? Sim. Que é também transformar o pessoal do Senai para esse mundo. Então, eles têm o dever de casa de transformar a equipe interna, transformar a cabeça da galera para o que está chegando, para receber esses jovens, essas pessoas que estão nesse momento, e ao mesmo tempo a gente bater na porta, socorro, como que a gente faz? Perfeito. Bruno, olha, teve um caso também que a gente fez um trabalho ligado à parte de diversidade e inclusão, desculpa de novo quebrar o protocolo, mas a gente fez um trabalho, assim como o Gabriel trouxe na parte, com pessoas trans também, né? E foi dentro do Senai, cursos práticos ali dentro do Senai. E o primeiro desafio que aconteceu foi banheiro. E agora? Como é que eu adapto os banheiros? Como é que a gente prepara a estrutura do Senai e as pessoas do Senai para ter, né, uma situação natural ali para a pessoa o aluno poder usar o banheiro, né? E foi o primeiro desafio, né? Fora a mentalidade das pessoas, a gente ir trabalhando, é isso aí, é para dentro e para fora ao mesmo tempo, né? Acho que não, como eu falei no começo, não vai ter alguém que vai sair na frente. Se sair na frente é porque realmente está investindo bastante e que bom que vai ter alguém para a gente seguir. Mas o caminho, acho que vai ser muita gente indo junto. Né, indo junto, então pegando práticas do Gabriel, da Gerdau, da outra empresa aqui e ali, e aí, aprendemos aqui, fizemos um case de sucesso com vocês, então como é que a gente nacionaliza agora isso dentro do Senai para poder irradiar isso, poder atender outras empresas, outros setores e tudo mais. E fazendo como o Gabriel comentou, né, uma mudança de cultura.
porque acredito que para conseguir fazer efetivamente essa mudança cultural, você precisa de um trabalho em conjunto, né? Você sozinho é muito mais difícil, desafiador, você conseguir tentar implementar qualquer ideia, né? Então, caminha bem por aí. Então, esse desafio, saiba que não é só seu, né, Matheus? Como os meninos já comentaram aí, os cursos, né, tudo que eles estão oferecendo, os projetos, eles têm dedicado não só para o público externo, mas o público interno também. Então, é o tempo inteiro, tá ensinando e aprendendo, né? Acredito que essa é a grande fórmula. Então vamos lá, Bruno, para essa rodada final. Queria só que você comentasse um pouquinho mais aí como que tem sido de fato, né? Essas experiências, né, que são compartilhadas aí com os parceiros de vocês aí dentro da Gerdau, né, nessa formação desses novos profissionais que vocês estão capacitando aí para o mercado, nessa mão de obra. Quando a gente criou a cláusula social, não foi especificamente para a formação, para o aprimorar. Mas com os investimentos acontecendo, começaram a discussão. Pô, eu ganhei aqui o orçamento para fazer a reforma do forno, beleza. Cadê gente? Como que eu vou fazer? Da onde que vai vir? Eu vou trazer, a gente vai ficar a vida inteira trazendo gente de outro lugar, impactando os municípios e tudo mais. E aí veio o aprimorar o pessoal acreditou. Falou assim, vamos começar a investir para a gente formar as pessoas localmente, para a gente ter diminuir esse gap. E aí a gente também passou por uma outra mentalidade. Não necessariamente aquela pessoa que a gente estava investindo na capacitação, ela já sairia dali para dentro da empresa. Porque pode ser que tenha algum tipo de curso que tem que ter uma experiência a mais que aquela pessoa não tem. Só que na comunidade, na sociedade, naquela cidade, já tem uma pessoa com aquela experiência. Só que hoje ela está lá numa outra vaga. Então, para a gente também não deixar a cidade desassistida, a gente tira essa pessoa que tem experiência, traz para dentro da empresa e quem formou ocupa o espaço dela dentro da cidade. Então, é um jogo de xadrez, né? Mas que tem que estar muito bem alinhado, né, com os parceiros, com o próprio Senai, com o pessoal, como que a gente vai fazer isso. E um grande desafio que a gente estava falando com os nossos parceiros, porque o aprimorar, ele é um investimento que a gente traz da área de responsabilidade social. Então, ela é para a sociedade. E a gente, no começo, começou a ouvir muito assim, bom, mas vocês vão investir, mas e se a pessoa não for ficar na Gerdau, for trabalhar em outra empresa? Aí, a nossa resposta foi, vamos ser melhores. Vamos atrair mais, vamos mostrar que aqui é melhor. Então, é um desafio que não fica só numa área, não vai ficar no RH que contrata, não vai ficar na engenharia que tem um desafio do investimento. É um desafio que a gente tem enquanto empresa ali, a Gerdau, mas também a cadeia, porque envolve os nossos parceiros, tem as oportunidades. Então, se não está claro para a sociedade ali, né, para aquela cidade, as oportunidades, eu não vou investir. Tem o Cine, que entra como parceiro. Então, acho que é um desafio grande e complexo que envolve vários atores e que tem que estar todo mundo na mesma página, querendo o mesmo resultado. Porque senão não vai. E como a gente estava falando também, né? Como você falou, poxa, mas e se a gente formar e essa pessoa não vier para a Gerdau, né? Aí a gente cai nos princípios, né, da empresa de construir uma sociedade melhor, capacitar as pessoas que estão no setor e quem sabe lá na frente essa pessoa não retorna, né? Então, claro que o intuito é claro que essa pessoa bem capacitada esteja junto com vocês, mas se não tiver, com certeza vai ajudar o setor a crescer como um todo, né? Lá os princípios que a gente tem buscado, né? A gente tem um case bacana na nossa unidade de Divinópolis, que aí já sai um pouco da parte da mineração, mas é o pacote como um todo aprimorar. E quando a gente falou, isso é para a comunidade, então a gente tem que ser melhor, o RH ia de tempos em tempos dentro de sala de aula para falar sobre a empresa, falar o que estava fazendo, falar das oportunidades. E aí era um grupo de mulheres para Ponte Rolante. Cara, contratamos todas. Todas foram. Entendeu? Então, tem que movimentar, tem que suar a camisa. Não é só simplesmente tomar vaga e estar garantido. Com certeza. Então, vamos lá. Temos ali 13 minutinhos para a gente poder fazer aí 2 perguntas. Então, eu vou fazer 2 perguntas mais simples. O público até fez aqui uma pergunta. Acredito que acabou que o Gabriel já até respondeu, né? Perguntaram como que
a diversidade e inclusão é tratada na Alcoa, né, já que é um setor majoritariamente masculino, então você já acabou trazendo um pouco de como que... falaram que eu tenho 5 minutos, mas ali no painel tem mais, hein? A gente vai pelo painel, Eu vou pelo painel. Mas, bem rapidamente, Gabriel, eu queria aprofundar um pouco essa pergunta que fizeram, porque você já comentou um pouco sobre como que é tratado internamente na Alcoa. Eu queria saber um pouquinho, né, pensando aí nesses profissionais, como que a gente pode fazer, bem simples, tá? Para que que a gente consiga, que esse público alcance, não só qualquer posição, mas sim posições estratégicas, posições de liderança dentro das empresas, né? Então, pronto, tranquilo, uma resposta Fácil. fácil, simples. Rápida, 1 minuto eu já mato essa charada. Pronto. Olha, eu talvez vá soar um pouco repetitivo, assim, né? Mas eu acho que primeiro é pensar nessas estratégias de uma maneira mais integrada possível, né? Como a gente falou, não é uma função da RH. Essas pessoas, uma vez que forem contratadas, né, e qualificadas, enfim, elas vão trabalhar com equipes, vão trabalhar com lideranças, né? Então é um trabalho forte que a gente faz com os líderes da nossa companhia. Justamente, né, de educação, de sensibilização, de quebra de estereótipos e vieses inconscientes, mostrar para ele para eles e para elas, né, por que a gente faz o que faz. Acho que é importante ter uma visão clara também de onde a gente quer chegar, então estabelecer metas mesmo para poder, inclusive, acompanhar, né, e ter indicadores que possam mostrar a eficácia ou não dessa estratégia. Continuar investindo em trabalhos com os grupos de inclusão, continuar investindo nos programas de formação, ficar atento ao que o mercado está fazendo, né? Ter uma relação com universidades, com instituições, né, de ensino fora da empresa. Nós fizemos também uma parceria com a Universidade Federal do Pará para criar um curso de especialização em geotecnia. Geotécnicos são dificílimos de se encontrar no mercado, né? São disputadíssimos, assim. Então a gente falou, bom, vamos contratar, aliás, vamos fazer uma pós-graduação, oferecer para as pessoas que já estão na empresa, que estão aptas a assumir essa função, né, enfim. Mas também vamos aproveitar e abrir uma vaga para público social, né, para demanda social. Então a gente formou, depois de 1 ano e meio, mais de 20 pessoas, não lembro agora exatamente o número, mas colaboradores, né, funcionários da Alcoa, pessoas de Juruti, pessoas do Pará, enfim, que ficaram lá e se formaram. E é isso, a gente formou essas pessoas. Se a gente conseguir, a gente contrata, senão, né, vida longa e sucesso para vocês também. Acho que essas transformações acontecem nesse sentido. Então é isso, assim, não tem uma resposta fórmula certeira, mágica, né? uma fórmula mágica, Com certeza. mas vale a pena, assim, a gente tem conseguido bons resultados e certificações, né? A gente tem tido sucesso, assim, nas iniciativas. Maravilha. Para a gente fechar, queria falar com você novamente, Matheus, e te perguntar de que forma que a gente consegue, né, já que uma das maiores dores, né, que a gente percebe aqui nas empresas, tanto na própria fala do Bruno, do Gabriel, que é identificar, né, ali profissionais qualificados, né, para poderem contratar, para que tragam para dentro da empresa, né? Eu vi que já sai ali confusão, não, vai ter que vir para cá, vai para lá. Então eu queria saber como que essas instituições aí de ensino como o Senai conseguem apoiar, né, nesse processo em si de direcionamento e vamos dizer assim, de uma identificação de profissionais como esse. Legal. Bom, a gente tem uma realidade mais ou menos parecida, né, quando nossos instrutores vão para dentro das empresas, né, e acontece também, né, e eu falo, tem muita reclamação dos gerentes, né, dos gestores, mas perdi mais funcionário para a empresa. Gente, você não perdeu, virou cliente, melhor ainda, deixa acontecer. Bom, rapidamente respondendo, então, o segredo é possibilitar a experimentação no início, né? Então, eu vou trazer a resposta de novo com um exemplo de 1 minuto aqui, rápido, né? De um programa setorial que a gente está trabalhando, né? Pilotando esse ano na área de alimentos e bebidas, construção civil e TI. Tá? O que a gente faz? Primeira coisa que a pessoa faz, que o cliente, né, que o aluno, potencial aluno faz, é ele experimentar 8 horas, coisa mínima ali, rápido, né? Todos esses 3 logo no início.
né? Porque aí ele vai conseguir se identificar com a área de maior interesse dele. Aí depois ele entra numa formação também curta ali, 40, 60, 80 horas, para depois ele se aprofundando um pouco mais ali numa carga horária de 200 horas e tudo mais. Então, você possibilitar para a pessoa que ela experimente um pouquinho do setor antes de você fazer um grande investimento nela, é um grande fator que reduz a questão da evasão, que traz o engajamento e tudo mais. E, principalmente, como eu comentei e o Bruno reforçou, né, no começo, é a gente conseguir mostrar o trabalho. Tá? O curso, de novo, gente, eu vou usar isso de mantra, né? O curso é meio, A profissão, a carreira, a empregabilidade da pessoa, o trabalho é que é o fim para ela, tá? É isso que ela está buscando e o curso ele só tem que ser um meio para ela alcançar. Maravilha, Matheus. Gente, pelo avançado da hora, a gente não vai conseguir fazer aquela rodada final de despedida, mas queria aqui, em nome do IBRAM, agradecer demais a participação de vocês, agradecer todo o conteúdo, todo o compartilhamento de informações que vocês trouxeram e abrilhantaram aqui o nosso público. Então, muito obrigado, Bruno, obrigado, Gabriel, obrigado, Matheus, e espero que os projetos sejam cresçam cada vez mais, tenham cada vez mais sucesso e que a gente possa estar aqui com mais e mais empresas trazendo cases de sucesso e que a gente possa cada vez levar mais desenvolvimento e qualificação para os territórios, tá bom? Obrigado, gente, uma excelente tarde para todos vocês.